podcast de respeito. Fantástico, mano. Muito bom, Léo. Sensacional, gente. Venha conferir do AgroConecta. E você é o nosso convidado. Um basicão, né? Pessoal do Agro, prosa de fundamento. Eu achei que foi muito produtivo. Se liga aí que vai entrar no ar. Começamos o 29º episódio do AgroConecta Podcast. Depois de alguns dias aí de atraso por questões maiores, mas estamos aqui novamente para levar informação e ajudar a profissionalizar o agronegócio das hortaliças. O assunto de hoje, meus amigos, minhas amigas, é sensacional. Garanto para vocês que vai ser uma aula de um assunto muito importante para o agronegócio das hortaliças. Mas antes disso, dá uma olhada aqui nesses cortes na sequência, como foi o assunto importante que a gente trouxe aqui nesse episódio. Dá uma olhada nesses cortes e no episódio sensacional que você vai assistir. Só que não é assim, não é simplesmente enxertar, não é simplesmente colocar uma muda que se juntou tecido. Muito mais do que isso, é trabalhar fundamentalmente no negócio chamado qualidade. Eu acho que aí no mercado ainda não balanceou essa alta produtividade que está se tendo com enxertia. Então a gente precisa tomar cuidado com o fungo bacteriano, porque não tem produto para passar. A Haustorna tá só aqui esperando. Opa, tá chegando agosto, vai vir a nossa comida. Tem que combater a desinformação. Tem que realmente correr atrás da informação correta. Por exemplo, assim, participar do seu podcast é bastante importante, porque assim, você sempre traz algumas informações técnicas, né? Agora sim, começamos oficialmente o 29º episódio do AgroConecta Podcast. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, ative o sininho, as notificações, para a nossa mensagem, o nosso conteúdo chegar cada dia mais longe nesse nosso Brasil amado, para levar informação e ajudar a profissionalizar o agronegócio das hortaliças. Sempre agradecendo nossos parceiros e patrocinadores, Usina Viveiro de Mudas, sempre facilitando a produtividade do agricultor. Seminis Bay, o seu porta-enxerto mais produtivo e eficiente no campo. AgroPro, assessoria em mídia, o seu agronegócio posicionado nas redes sociais. Mercoagro, soluções em agronegócios. E Zanata Estufas, o maior portfólio de estufas e cultivo protegido do Brasil desde 1988, ajudando a cobrir e produzir com qualidade na agricultura brasileira. E meus amigos, minhas amigas, o conteúdo de hoje é um conteúdo denso, porém esse cara tem muito conhecimento, vai destrinchar de maneira prática e objetiva. Se eu posso dar uma dica para vocês, é pegar papel e caneta na mão, que vai ser mais uma aula aqui no AgroConecta Podcast. Esse meu grande amigo é engenheiro agrônomo pela Unesp, tem doutorado na USP com fitopatologia e é responsável pela área de transferência de conhecimento agronômico pelos nossos parceiros da Seminis Bayer em toda a América Latina. Com esse gabarito eu estou falando do meu grande amigo Jorginho da Seminis. E aí, meu amigo, seja muito bem-vindo ao AgroConecta Podcast. Legal, Léo. Agradeço imensamente esse convite. Na verdade, assim, eu tenho acompanhado o AgroConecta Podcast e a gente percebeu que tem pessoas que participaram, que tem uma referência são referências, na verdade, no negócio de produção de hortaliças. Então, já agradeço, é uma honra e eu espero estar à altura do programa. Que isso, Jorginho. Porque seu doutorado, né, Jorginho, não é só teu estudo, e sim a prática, o quanto você viaja por toda a América Latina e o mundo também, desenvolvendo teu trabalho, pesquisando, trazendo materiais também para resolver ou ajudar a resolver, ser ferramentas na produção, né? E o assunto, ele é muito importante porque ele impacta diretamente na produção brasileira, né? Que são os patógenos, as doenças que já tem no nosso mercado impactando, ou que pode impactar, que não está aqui ainda. Então, eu acho que hoje o nosso bate-papo, Jorginho, ele é para descomplicar o que é complicado, né? Quando se fala de patógeno de doença, eu acho que é algo que acomete muito a produção brasileira em vários mercados, né? Excelente, Léo. Na verdade, assim, a fitopatologia dentro da área de hortaliças é uma área ainda que está crescendo, não é uma área assim tão avançada, mas no Brasil, por exemplo, a gente faz escola para ensinar alguma coisa sobre doenças e enfermidades de hortaliças, né? E assim, um ponto importante que eu gostaria só para a gente deixar assim, mais tranquilo, eu sou doutor realmente pela Universidade de São Paulo, mas eu também sou produtor rural, eu sou da roça, então essa é a minha identidade cultural, sabe? O título para mim é totalmente irrelevante. Eu dediquei mais de 30 anos da minha vida
no estudo de doenças de hortaliças especificamente. Então, assim, como hobby e agora como profissão. Então, assim, eu me sinto muito bem à vontade para a gente conversar sobre esse problema, mas de uma maneira simples, porque ninguém quer decorar nome científico, né? Então, essa é a ideia. Isso aí, pro produtor rural, pro viveirista, lá na ponta, nome científico não resolve muito, e sim como tratar e principalmente como evitar ele, talvez, né? Eu acho que a gente tem várias nuances na produção, é tão difícil, né? A gente sabe da prática, né, Jorginho? Informação nunca é demais. Eu acho que você vai poder contribuir muito. Eu vou ser aqui o formador de perguntas e buscar o máximo, trazer o teu conhecimento à tona aqui. E, Jorginho, para a gente começar, falando inicialmente questão de mudas, né? A enxertia no Brasil vem crescendo muito. Eu acho que cresceu exponencialmente nos últimos anos, aí, até acima do esperado de todo mundo. Acho que ninguém esperava tanto, né? Tanto na parte de sementes, de variedades, na parte de produção de mudas, que é algo tão sensível na área da enxertia. Mas assim, qual tu acha que é o papel de uma muda de qualidade enxertada para iniciar uma produção? Legal, Léo. Essa pergunta, sim, é muito legal, mas deixa eu só contextualizar um negócio muito importante. A enxertia sempre foi uma prática bastante utilizada em alguns países. Por exemplo, Japão, Holanda, países como a Alemanha. E era uma prática bastante comum, só que em ambiente protegido, em cultivo protegido. Quando a gente começou aquelas iniciativas no Brasil, era totalmente desacreditado, porque o pessoal sempre falava, nossa, mas vai fazer enxertia para campo aberto, isso nunca vai pegar. Porque o investimento é muito alto, aquelas coisas, se pensava assim, né? E hoje, a gente percebeu um negócio, nós chegamos a um patamar que passa de 100 milhões de plantas enxertadas. Nossa Senhora. É inimaginável, é um mercado crescente, sempre crescente. E por que aconteceu isso? Na verdade, assim, o papel de uma muda é fundamental e é determinante para o sucesso produtivo de qualquer cultivo que depende de enxertia, e mais especificamente no caso do tomate. Por quê? Porque consegue trazer algumas características de resistência a patógenos do solo. Patógenos são doenças do solo que vivem em uma determinada condição. E, acima de tudo, também incrementa a produtividade, o potencial produtivo. Você deve se lembrar muito bem daquelas épocas, assim, há 20 anos, talvez. Ou não, 30 anos, assim, a gente sempre falava que se colhia algo em torno de 150 caixas por 1.000 pés, uma condição complicada. Depois 200, 220... alguns anos já se falava em 330 caixas por 1.000 pés, que já era uma média bastante boa. Só que hoje, Léo, você já percebeu um negócio interessante, né? Hoje se produz 600 caixas por 1.000 pés, né? Então, olha só o incremento de uma muda enxertada na produção de tomate, combatendo doenças e também melhorando o vigor. Então, é espetacular. Só que não é assim, não é simplesmente enxertar, não é simplesmente colocar uma muda que se juntou tecido. Muito mais do que isso, é trabalhar fundamentalmente no negócio chamado qualidade. E qualidade não é apenas ver a parte de cima e pensar, olha, a parte de cima está verdinha. Não é nada disso. É muito mais do que isso. Isso passa, por exemplo, pela capacidade de uma planta de emitir radicelas novas, de reagir. E a gente vai falar sobre tudo isso daí quando a gente for falar de manejo, porque o manejo de um sistema radicular é bastante complexo, mas passa por todas as ferramentas biológicas que a gente conhece, né? E esse crescimento, tu acha que mostra... O crescimento da enxertia, ele está muito ligado, principalmente ele começou no Brasil, né, Jorginho? Na parte de doenças, né, de patógenos, de solo. Depois ele cresceu também na área, eu acho que é o que fez expandir mais ainda na área de vigor, de produtividade. Você acha que a questão de patógeno de solo no Brasil acabou contribuindo para essa parte inicial da enxertia? Legal, é isso mesmo. Você conseguiu sumarizar exatamente o que aconteceu. O primeiro argumento mais forte sempre foi combater algumas enfermidades de solo que eram problemáticas e ainda são. Por exemplo, a murchadeira do tomate, que todo produtor de tomate conhece há vários anos. Essa murchadeira em condições tropicais é terrivelmente agressiva, diferente, por exemplo, da murchadeira que tem em outros países, né, temperados. Então, esse foi um argumento espetacular, porque a gente conseguiu trazer alguns porta-enxertos que tinham uma resistência extremamente alta à Ralstonia, né, que é a murchadeira, a murcha bacteriana. Agora, também a gente tem aquela raça 3 da murcha diffusarium, que não tinha solução, então trouxe esse tipo de resistência, e também uma resistência aos nematóides de solo. Então, o primeiro argumento mais forte sempre foi defesa da planta, resistência. E depois se buscou também incrementar um pouquinho mais o vigor, a capacidade da planta de reagir um pouco mais e produzir melhor, mais e melhor. E você acha, assim, na sua visão, que esse segundo passo de vigor, de produtividade, né, que saiu de 250, 300 caixas para 600, até 700 e
algumas regiões, e lembrando, em campo aberto, como você falou, Exato. porque você colher 700 caixas numa estufa, né, que é protegido, talvez, não vou dizer que é fácil, mas tem um apoio um pouco maior, né, de controle de ambiente e tal. Mas a campo aberto, 700 caixas por 1.000 é um grande número, né? E você acha que a gente está chegando num balanço de resistência de porta-enxerto com vigor, que é o sonho de toda a empresa, de, né, achar essa variedade. E eu quero saber, tipo, que eu vejo alguns materiais, até da Semnes aqui, o próprio Gungang, que tem um balanço muito bom, assim, o resultado na prática vem crescendo exponencialmente, da parte de resistência de solo, uma alta tolerância de Hawstonia, por exemplo, com um vigor muito bom, trazendo resistência de solo e produtividade, né? Excelente, Léo. Na verdade, você já mostrou exatamente o que todas as empresas estão buscando. Esse equilíbrio entre vigor e produtividade, junto com um pacote de resistências. Então, realmente, hoje no mercado se encontram vários porta-enxertos que conseguem aliar isso daí, só que a pesquisa sempre é crescente. Então, nós temos também algum desafio bastante grande. Quais são os desafios novos que a gente tem? Por exemplo, a raça 2 de verticílio, ela é extremamente difícil de se combater. Os porta-enxertos atuais não aguentam. Então, é por isso, assim, os próximos passos são trazer resistência incrementada à raça 2 de verticílio e também a esses novos meloidógenes, nematóides de raízes que estão muito mais resistentes hoje, né? Agora, um ponto interessante que você falou sobre as 700 caixas por 1.000, se você coloca isso daí e conta para alguém que não vive no Brasil, o pessoal acha que a gente está mentindo, né? Fala, não é possível. Então, porque, assim, esse tipo de produtividade em campo aberto é inimaginável, sempre foi pra gente também. Agora, sim, o pessoal fala, não, vocês são mentirosos, não dá para colher 600, 700 caixas por 1.000 em campo aberto. E especificamente, você viu a nossa condição climática? Nossa Não é Senhora. nada estável, então assim, é terrivelmente complicado, né? Então assim, o produtor de tomate brasileiro é acima de tudo um herói, não tenha dúvidas, né? E todo mundo que faz parte desse processo, viverista, fornecedor de insumo, tudo isso faz parte dessa cadeia que hoje é vitoriosa, sem dúvida nenhuma. Você reparou uma época que o preço de tomate baixou tanto, mas tanto que o pessoal falou, nossa, o que está acontecendo se a área é a mesma? Na verdade, a área era a mesma, só que a produtividade duplicou. Então, esse teve um impacto que não foi realmente muito benéfico, mas só para mostrar o que acontece, né? Teve aumentou, dobrou a produtividade. Isso é fantástico porque é o que o produtor vende, né? O produtor não vende folhas, então foi uma revolução. Eu acho que essa parte de preço realmente aconteceu e acho que ainda o mercado ainda não balanceou essa alta produtividade que está se tendo com enxertia em várias regiões do Brasil. Hoje, eu acho que a maior produção em campo aberto de enxertia, acho que é no Encaçador, se eu não me engano, né? Encaçador é importante, mas assim, já as principais regiões produtoras de tomate já adotaram, né? Então, São Paulo, por exemplo, Claro. São Paulo trouxe muito desses novos conceitos de enxertia, mulching, então assim, já está bem avançado. Essa grande produção que aumentou em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, outras regiões também com a enxertia, elevou muito a produção e a lei da oferta e demanda, né? Conforme aumenta muito a produção, o preço... Eu acho que o mercado ainda está se balanceando. Vários locais reduziram um pouco o plantio, a área plantada, plantando enxertado, com mais qualidade também, né? Legal, isso mesmo, com mais qualidade, esse é o Que ponto. é o principal, né? Elevar a régua do mercado. Sem dúvida. Jorginho, falamos de coisa boa, falamos de crescimento de enxertia, produtividade, mas vamos entrar agora em assuntos mais cabeludos e problemáticos. Primeiramente, a parte de vírus. E a parte de germinivírus, né? Que é transmitido geralmente mais pela mosca branca, né? Quais as principais regiões aí que tu vê hoje críticos na parte do germinivírus hoje no Brasil? Legal, Léo. Você tocou num assunto bastante atual, que é a pressão de geminivírus na tomaticultura. Esse ano passado, foi terrível, porque teve uma flutuação populacional bastante grande de mosca branca. Quer dizer, tinha mosca branca em qualquer tipo de... Você sabe, mosca branca você encontra na mandioca, então não é fácil, né? Tem um monte de hospedeiras. E o geminivírus, na verdade, é um nome assim, bastante popular para uma classe de vírus chamado begomovírus. Então, assim, assim, a gente pode utilizar o termo geminivírus porque não tem problema. Só que tem que lembrar realmente, como você falou, que o geminivírus é transmitido exclusivamente pela mosca branca. Ah, mas trips transmite? Não transmite, é exclusivamente pela mosca branca. Então, o controle tem que ser o controle do vetor, que é a mosca branca, né? Agora, o que aconteceu? O geminivírus é bastante complicado porque existem várias espécies. Um montão de espécies, algumas novas, algumas antigas, né?
E todo ano se detecta alguma coisa diferente, que consegue, por exemplo, quebrar a resistência dos materiais ou contornar a resistência dos materiais que são ditos resistentes, né? Então, você pode ter uma variedade, um híbrido, que seja resistente a geminivírus, mas em algum momento você pode perder, porque a evolução, o processo evolutivo do geminivírus, do begomovírus, é muito intenso, né? Então, assim, alguns exemplos que aconteceram. No ano passado, isso foi publicado nesse ano, na região de Faxinal, foi detectado um vírus que era o vírus europeu, o geminivírus europeu, que se chama TYLCV. Isso daí nunca foi detectado no Brasil, mas pela primeira vez foi detectado. Então, só para mostrar como o negócio fica mais complexo, cada vez mais a quantidade desses vírus, desses geminivírus, tem aumentado. Com diferentes aparatos para, por exemplo, quebrar a resistência dos híbridos que existem no mercado, né? Por isso é que a gente sempre tem que falar em manejo integrado. Não adianta só ter um material resistente, de repente o viveiro consegue trabalhar material resistente a geminivírus, mas se você não controla a mosca branca, não adianta. É interessante, no Paraná teve uma grande pressão, até vários materiais que eram plantados há um tempo, era o líder de mercado, quando entrou esse problema do TYLCV, né? Deu um grande problema e vários materiais que eram um topo de mercado acabou ficando para trás pela essa necessidade dessa nova resistência, né? Exatamente. Então, assim, é bastante complicado isso. E o ponto ruim, Léo, é difícil falar isso daí, mas isso vai piorar, viu? Não é um negócio que vai melhorar. Não. Porque eles conseguem evoluir. São moléculas, né? No caso do begomovírus, são moléculas de DNA. Eles conseguem sempre mudar, sempre evoluir, combater as resistências que já existem hoje. Então, vai piorar. Só que a gente é suficientemente inteligente para traçar estratégia de controle e manejo dessa enfermidade. Então, não é o fim. Puxa, acabou, vai acabar a tomaticultura. Não é nada disso. E além dele, tem um tospovírus, né? Que é a questão do vira-cabeça, né? Legal. Ele anda bem perto. O que transmite a vira-cabeça? Exato. O vira-cabeça é o nome popular para uma classe para um gênero de vírus chamado ortotospovírus. E realmente, não precisa lembrar essas coisas. Na verdade, está comentando isso daí só para mostrar que o negócio é realmente complicado. Só pelo nome já assusta, né? Mas o vira-cabeça pode ser o nome coloquial, no nome comum, vira-cabeça, e realmente é muito importante. Todo produtor de tomate conhece, não tenha dúvida disso aí. É transmitida exclusivamente pelo trips. Não tem outro inseto que transmite. Então, assim, é bastante complicado. E o que acontece é que a gente sempre associou o nosso tospovírus, né, o nosso vira-cabeça, a uma espécie chamada TSWV. Só que, assim, o que acontece é que a espécie que prevalece no Brasil se chama GRSV. Então, não é mais o antigo tospovírus, não é mais o antigo vira-cabeça. Então, são espécies novas que conseguem contornar o gene de resistência. Por isso é que também, às vezes, a gente encontra um material resistente a vira-cabeça, né? Só que você vê no campo que tá perdendo por infecção. Às vezes só afeta no fruto. Às vezes só formam anéis necróticos marrons somente no fruto. Mas é por esse motivo, por causa da capacidade de evolução das espécies de vírus. Então é bastante complicado, só que também o manejo do trips, assim, é algo que a gente tem que colocar como estratégia de controle. Então não é assim, vai acabar o mundo, nada disso. E pelo lado das empresas de genética de sementes, a gente também tem buscado novos genes de resistência, juntar um monte de genes de resistência. A gente vai ter futuro no combate a esse tipo de enfermidade, sem dúvida nenhuma. Mas a parte de, pensando em variedades, né, em genética, para ser resistente a esses vírus, por exemplo, transmitidos por esses insetos, a gente sabe da dificuldade e como é moroso desenvolver uma nova variedade, tanto de porte-enxerto quanto de tomate, né? E como que, por exemplo, a Seminis batalha para estar o mais atualizada possível, assim, com essas evoluções, como você falou, que são tão rápidas. Legal. Isso é bastante importante, sabe, Léo? Porque o que a gente enfrenta bastante dentro da área da fitopatologia... Perdão, pessoal, fitopatologia é a ciência que estuda as doenças de plantas, tá? Então, assim, dentro da fitopatologia, a gente sempre tem que combater um negócio chamado desinformação. Porque todo mundo acha que é fitopatologista, e não é bem assim, né? A gente precisa realmente focar em algumas enfermidades, conhecer o agente causal, conhecer o ambiente, o que propicia essa doença, né? E assim, no caso, por exemplo, da Seminis, da Bayer, a gente investe milhões para tentar trazer novas resistências. E assim, é extremamente caro, realmente toma tempo, como você falou, né? A gente ainda vai e continua utilizando o melhoramento convencional, que é a hibridação normal. Então, a gente busca esse tipo de coisa. Isso demora, sim. Vai demorar quanto? 5 anos para lançar uma variedade, um híbrido. 7 anos, 8 anos, depende, né? Então, assim, esse tipo de coisa é bastante complicada, mas sem dúvida nenhuma, a gente, também todas as empresas que se dedicam a isso, a gente tem um esforço bastante considerável
mas isso passa também pela atualização do que está passando. Porque, por exemplo, onde é que você consegue informações sobre novos vírus? Em congressos, por exemplo, de fitopatologia, em congressos, por exemplo, que a gente consegue encontrar que falam sobre hortaliças, por exemplo, eu sempre tenho uma informação nova e uma informação que é confiável. Não é apenas a opinião de alguém. Foi um trabalho científico que alguém publicou. Então, isso é muito importante. Então, combater a desinformação é muito importante para a gente gerar ações para tentar trazer respostas para o agricultor. E uma coisa que eu vejo que a Seminis faz primordial, muito bem feito, né? É a parte do campo, né? Tanto diretamente pela Seminis quanto pelos seus parceiros distribuidores, redistribuidores, que é na ponta, os testes, o acompanhamento, essa levada de informação da ponta do que está acontecendo para dentro da Seminis, para vocês, para buscar soluções e materiais. Então, isso eu vejo que é muito importante. É não só desenvolver um material, uma nova genética, a gente costuma dizer de dentro de um laboratório, dentro do campo experimental, né? Porque isso eu vejo, claro, não vou dizer que não serve de nada, mas eu vejo que tem que sempre, na minha humilde opinião, partir do campo, da necessidade do campo para dentro da empresa de semente, para ela desenvolver uma genética ou um desenvolvimento de material pensando naquela solução, né? Excelente, Léo. Na verdade, a gente tem uma gratidão enorme por todo esse pessoal que nos ajuda e também para os agricultores que são abertos a testar coisa nova, porque isso não é tão fácil, né? Assim, nossa, são pessoas espetaculares que entendem a necessidade, correm atrás. Quando tem dúvidas, o pessoal não chuta, na verdade, pelo menos corre atrás, busca. Então, isso é espetacular. Sem isso, nada seria possível, não tenha dúvidas. Não é apenas a marca poderosa, por exemplo, de uma empresa como a Bayer que vai trazer resultado. Na verdade, esforço individual e coletivo de todo esse pessoal, inclusive do viverista, que também nos ajuda de uma maneira espetacular. Não tenha dúvidas. Quando ele se propõe a fazer aquela parcelinha de materiais experimentais, a gente tem uma gratidão muito grande. Porque olha o risco disso aí. De repente você coloca um material que não presta lá, vai criticar quem? O viverista, né? Então assim, a gente tem uma gratidão, não tenha dúvidas disso. Eu acho que é um trabalho em conjunto, né? Das empresas de semente, dos viveristas, do produtor. Essa tríade, ela tem que funcionar porque é a gente, em conjunto, que faz o mercado evoluir, se desenvolver. Então, se a empresa de semente não olhar para essas necessidades, ou o viverista não está aberto, ou o produtor não está aberto, o mercado ele para e aí tudo aquilo que para está morto, né? Ou vai morrer futuramente, né? Vai parar no tempo. Jorginho, pensando em vírus e inseto, eu acho que uma das coisas mais difíceis de controlar numa lavoura, seja ela do que for, de hortaliça, de modo geral, eu vejo que é inseto, né? Como é que tu vê essa parte de manejo, principalmente preventivo? Por mais que os materiais vocês e outras empresas desenvolvem para ter resistências a esses patógenos, mas pensando então no que a gente como viverista ou produtor dá de fazer preventivo algumas coisas para minimizar esses riscos, esses problemas. Excelente, Léo, porque assim, durante tanto tempo, se pensava que controlar inseto era só aplicar inseticida. Não é mais suficiente, na verdade existe uma dinâmica bastante complexa hoje, você tem que pensar num sistema, né? Então não é somente pegar, vou aplicar um inseticida e resolve, não é assim, a gente sabe disso, sabe da dificuldade. Então assim, o primeiro ponto, antes de tudo isso, tem todo um estudo que tem que ser feito, por exemplo, de onde é que estão os insetos, por exemplo. A gente vê bastante em volta dos viveiros, das plantações, enfim, plantas hospedeiras, por exemplo, picão preto, enfim, tem a Maria Pretinha, são hospedeiras fantásticas, porque o inseto, praga, ele precisa de um hotel para dormir, né? Então você sabe exatamente onde é que ele... Então esse tipo de análise é importante. E muita gente não faz isso, você já reparou, né? Só recomenda, por exemplo, inseticida e de repente não vê o que tem em volta. Então esse tipo de coisa já não funciona mais. Então é importante realmente você fazer o monitoramento da população de insetos praga e também de insetos benéficos. Isso daí é fundamental. Então, assim, aquele treinamento assim, que você tem, por exemplo, para identificar insetos que são predadores é espetacular. Tem que se trabalhar isso daí. Essa daí é uma grande tendência, né? Porque não é chegar e vou aplicar inseticida em tudo que... Não é, já não funciona. Esse modelo já está gasto, né? Então, a gente tem que ser muito mais inteligente, tem que identificar a praga exatamente. E outro ponto importante, rotação de cultivos que não são hospedeiros é fundamental, não tenha dúvida disso. E tem que evitar realmente que aquelas plantas hospedeiras nasçam em volta do viveiro primeiro, né, obviamente, e também na roça. Agora, isso é extremamente teórico, por quê? Imagina você, produtor de tomate, você vai conseguir tirar todo o mato em volta? Não vai dar. É impossível, né? Mas assim, pelo menos tem que identificar o que tem lá. É pulgão? É trips? É mosca branca?
Então a gente tem que saber identificar sim, sem dúvida nenhuma, porque aí você se prepara para quando você tiver o nível de população de inseto que é importante, né? Por exemplo, o pessoal fala assim, vou combater trips. Trips, na verdade, você sabe que tem um monte de adultos na folhinha amarela do tomate, né? Mas quando você conta 2 ou 3, já é um momento para você pensar, opa, peraí, agora eu tenho que ter uma intervenção um pouco mais drástica que pode ser inseticidas mais inteligentes que a gente tem hoje, né? Não é aquela velha escola de inseticida mata tudo, né? Pelo contrário, tem coisas que a gente precisa adaptar a essa nossa realidade que se chama de agricultura sustentável e regenerativa, né? Mas isso daí, o bom, Léo, é que já está funcionando, né? Quem não se adaptou a isso está atrasado, mas as pessoas já sabem exatamente o que buscar, né? Muito mais do que inseticida. E principalmente a parte, né? O inseticida, a grande maioria, pelo menos que eu tenho conhecimento, eu não sou agrônomo, Jorge, então tu me perdoa se eu falar alguma besteira ou perguntar uma coisa muito óbvia, mas me corrige, por favor. Mas inseticida, ele é muita maioria das vezes, ele age por contato, né? De modo geral, né? Exato. Existe contato, ingestão, então é uma dinâmica um pouco diferente, sabe? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que você passa numa lavoura de tomate, faz uma aplicação de um inseticida, ele controla, né, dá fim no que está ali. Mas aquilo que você falou do externo é muito importante, porque daí se você controla o que está no pé aqui, você, né, matou ali, enfim, controlou. Mas no dia seguinte, se você não tiver um ambiente em volta minimamente controlado também, o inseto já vem para cá e tu vai ficar aplicando todo dia, toda semana, 3, 4 vezes, e não vai resolver. Eu acho que isso é complicado, né? Complicado, Léo, porque assim passa por outras questões também. Você pode não ter mosca branca na sua estufa, por exemplo, na sua propriedade. Mas se o vizinho tem, você sabe que vai ter o problema, né? E assim, a gente sempre recomenda, olha, é melhor destruir os restos culturais, não deixar. Mas olha, por causa da dinâmica produtiva, não é fácil o agricultor chegar e falar, agora eu vou limpar tudo isso aí. Não é tão simples assim, né? Parece que é obrigatório. Sim, deveria ser obrigatório. Mas ninguém vai chegar e falar, puxa vida, o preço do tomate tá tão ruim, ainda vou gastar diesel para tentar acabar. Não, vou deixar lá. Então assim, tem que tomar muito cuidado com o entorno. O entorno é fundamental. A gente sempre está acostumado em ver a planta dentro da roça. Não é isso. Tem que ver fora também. Senão não dá pra gente controlar, né? Não tem como, né? Eu vou contar uma história que eu vi na prática, que aconteceu uns anos atrás, que tinha numa lavoura, não sei se tinha, vamos dizer, 25, 30 mil pés, e tinha 2 meieiros, né, cuidando dessa lavoura. E naquele caso específico, cada um cuidava da sua adubação, da sua medicação e do seu manejo. Era do mesmo comprador, do mesmo produtor, mas os meieiros eram separados. Aí o que acontece? Problema com a aplicação. Um estava aplicando lá para, por exemplo, não sei o inseto de cabeça qual que era, se era traço ou se era mosca branca. Mas um estava aplicando, cuidando, e o outro não, porque o outro dizia que não precisava, ou algo nesse sentido. O que acontecia? Esse pulverizava hoje e limpava. Depois os insetos saíram tudo daquele que não pulverizou, que era uma roça do lado da outra. Então, e esse exemplo é muito legal, porque enquanto os dois não se alinharam no manejo, não resolveu a situação, só estava dando problema. Assim como também o resto cultural. Eu passei hoje na frente de uma roça de tomate, eu estava voltando de uma viagem, e eu vi o cara começando uma roça de tomate, estava em andamento quase na taquara, e do lado uma roça na finaleira, toda caída já de tomate. Nossa. Do lado. Pensei, meu Deus, isso aqui tem tudo para dar errado, né? Eu acho que se o Jorginho fosse lá ver aquilo, ia achar o que faltava lá não era problema, né? Sem dúvida. E é bastante comum, né, Léo? Que essa observação é espetacular. Parece óbvio, mas não é. Na verdade, não existe nada óbvio. A gente tem que realmente mostrar, né? Porque é o dia a dia, né? Mas é excelente você trazer isso. Você sumariza, na verdade, você resume tudo o que você tem que ver. Tem que ver roça velha com roça nova, esse tipo de coisa você tem que ver. Mas às vezes o básico precisa ser dito e falado, porque como você falou, Jorginho, a agricultura familiar, principalmente, ela é tão dinâmica, né? Tanta correria para dar conta, e às vezes a pessoa nem se atenta. Então por isso que é importante a gente trazer, né? Pô, você vai começar uma lavoura, principalmente tomate, eu vejo que é um tomate, pimentão, berinjela, que é uma vida produtiva um pouco mais longa do que um alface, por exemplo. E se você não acabar com aquela cultura, limpar, meio que esterilizar, fazer esse fim de cultura para começar uma outra perto, isso é muito complicado, Mas é a dificuldade, né? Sem dúvida. E a gente tenta ao máximo. Mas essa parte de virose, acho que é por aí, né, Jorginho? Eu acho que a parte biológica, como é que tu vê?
algo que cresceu tanto no Brasil, muito mesmo nos últimos anos, de materiais bons, de qualidade, que ajudam muito. Mas na parte preventiva, tu acha que dá para trabalhar também na parte de inseticida, na área biológica? Já existem alguns esforços bastante grandes, na verdade, né, Léo? Por exemplo, utilizar ácaros, por exemplo, ácaros fitosseídeos, por exemplo, que ajudam... Desculpa o nome é meio complicado, mas só para a gente sumarizar, para mostrar que existem ácaros que predam também outros ácaros, outras lagartas como a Adélia, larvas como a Adélia, por exemplo, que é o fungos gnatos, né? Então, existem esforços, assim, espetaculares. Então, isso daí é uma grande tendência hoje para você começar a utilizar outros organismos, sem dúvida. O ácaro predador, você consegue ver, é bem fácil de ver. É um ácaro que não fica parado. Ele começa a se movimentar, ele não gosta muito de convívio, então ele vive mais ou menos isolado, só que ele anda bastante rápido pela folha e tem um aspecto brilhante, sabe? Às vezes você encontra um vermelho brilhante, um amarelo brilhante. É fácil de identificar. Diferente, por exemplo, de um ácaro que forma teia. Um ácaro, por exemplo, tetrânicos. Ele fica lá, é terrível, dá aquele amarelão no tomate. Mas assim, essa é uma tendência bastante grande de utilizar, por exemplo, ácaros contra outros ácaros, por exemplo. Já é bem avançado isso aí. Existem produtos comerciais, né? Isso daí a gente vai ter que trabalhar muito. Por isso que a gente fala para ter um manejo racional de inseticida. Não pode ficar aplicando tudo. Não é mais isso, né? Então... Agora, tem várias soluções. Esse daí, por exemplo, é um controle biológico que é por insetos, por exemplo. Na verdade, o ácaro não é um inseto, é um aracnídeo, né? Mas é um exemplo de organismo um pouco maior controlando, por exemplo, outros insetos. Agora, a parte de microbiologia, sim. Isso daí a gente faz da escola, a gente dá aula sobre isso. O Brasil dá aula. Porque, assim, num país tropical, subtropical, onde a complexidade climática é muito maior, chove um montão, é úmido, vira uma câmara úmida para doenças... A utilização de micro-organismos hoje é a grande... Na verdade, não é a grande ferramenta, é algo extremamente necessário e obrigatório. Não tem como voltar atrás. Esse é o ponto, né? E há vários exemplos muito bons disso daí. E assim, por exemplo, o que se cresceu bastante, a gente já conhece, por exemplo, o caso dos bacilos, né? Bacilos é espetacular. E hoje, assim, nós temos uma quantidade de bacilos que são promotores de crescimento, mas também promovem resistência à planta. E a gente dá para citar alguns. Por exemplo, Bacillus subtilis, Megatherium. Na verdade, Megatherium mudou para Priesta Megatherium. Nós temos Amyloliquefaciens, Pumilus. Então, tem uma ferramenta muito grande, Velezenses, né? O ponto é, o profissional de hoje precisa saber posicionar. Então, e entendo que essa geração nova está muito mais preparada para abrir a cabeça e pensar, epa, peraí, eu posso utilizar vida para controlar outras vidas. Então, isso é muito importante, né? E isso tudo, né, Léo, isso passa também por um tratamento que já tem que ser antes, quando a planta está crescendo, por exemplo, no viveiro, né? Então, hoje, eu entendo que muitos viveristas têm... A qualidade depende bastante disso daí, de utilizar realmente indutores de crescimento, micro-organismos antagônicos, né? Então, E eu posso dar um testemunho prático aqui, que desde que a gente começou a injetar direto, quando vai destorroar o substrato, né, que vem compactada, a turfa, com água, nessa água, o primeiro contato dela com o substrato já é com bacilos e tricoderma. E desde lá a gente vem notar, isso faz mais ou menos, acho que uns 2 anos, mais ou menos, uma grande diminuição de doença, melhor desenvolvimento radicular. E claro, depois entra o manejo de adubação, de várias outras coisas, enraizantes e outras coisas que ajudam, mas muita coisa a gente notou depois dessa injeção desses produtos, já na parte inicial da muda ali, quando vai encher a bandeja, como ajudou o viveiro e a parte sanitária, assim, de qualidade, né, da muda, sabe? Foi muito, muito incrível, assim, essa diferença, principalmente a questão de bacilos e tricoderma. Excelente, Léo, é isso mesmo. Eu acho que, na verdade, vocês estão bem avançados nesse tema. Então, é muito legal. O grande desafio, isso é realmente posicionar. Então, assim, a sugestão que eu sempre dou, por exemplo, para viveristas, é que invista uma parte da equipe para cuidar um pouco da área de pesquisa e desenvolvimento, para testar esses produtos que tem, porque tem um monte de produtos no mercado. A maioria, na verdade, nem sabe posicionar muito bem. Então, isso daí é importante que vocês gerem um know-how, e não precisa divulgar isso, obviamente, mas pelo menos para ter uma qualidade de muda muito melhor. Porque não é por adubo, não é por defensivos que você vai melhorar a qualidade de uma muda, de maneira nenhuma. É pela questão, por exemplo, de você ter mudas que sejam microbiolizadas, que é exatamente isso que você faz, né? Então, bom. A gente tenta ao máximo, né, se dedicar para buscar o melhor. Eu acho que nunca existe um viverista pronto, nem um produtor rural também, né? É tudo muito dinâmico e sempre está em movimento as melhorias, né?
E pensando em cigarrinha, Jorginho, uma coisa que é um BO grande no agronegócio brasileiro, isso tem tudo quanto é lugar, principalmente quando tem em grão, por exemplo, soja, Exato. milho, é uma dificuldade e sempre, geralmente, não tem grandes produções de tomate, também tem perto esse tipo de produção. E qual que é o maior problema que a cigarrinha traz na produção de tomate, por exemplo? Legal, Léo. Isso daí é algo bastante novo. Que bom que você trouxe esse tema. Porque, primeiro ponto, assim, na tomaticultura é novo, tá? No caso do milho, não. Você conhece o complexo do enfesamento, né? Que é transmitido pela cigarrinha, pela da bulbos, né? Mas no caso do tomate, existe uma espécie chamada agália. E essa agália é uma cigarrinha que transmite um vírus chamado broto crespo. Seguramente o agricultor, o produtor de tomate já viu isso no campo. É uma planta que causa isso mesmo. Os brotos ficam totalmente crespos, quebradiços. E esse daí é um problema bastante grande porque é transmitido pela agália, que é essa cigarrinha. Então, assim, além de todos os vírus que a gente tem que tomar cuidado também com esse novo problema que se chama broto crespo do tomate. Então, o monitoramento dessa cigarrinha é bastante importante. É diferente da cigarrinha do milho, tá? Do milho da albolos. Mas a agália é bastante comum, então a gente tem que tomar cuidado. E assim, acontece bastante hoje, aconteceu com uma certa frequência no centro-oeste do Brasil, né? Mas a gente vê essas coisas, às vezes, esporadicamente em caçador, em reserva, normal, né? Só que, assim, a gente precisa ficar um pouco mais atento agora para colocar a cigarrinha dentro de uma praga foco dentro da tomaticultura. Ninguém estava preparado para isso, né? Você fala muito em milho. Milho é um grande BO, né? Excelente. Fala em cigarrinha e milho, é uma loucura. Mas esse controle, esse monitoramento que é importante, mas principalmente o controle, depois de ser detectado, ele vai na mesma linha de outros insetos ou ele acaba sendo um pouco diferente? Não, na verdade, assim, o controle pode ser feito na mesma linha dos outros insetos. Obviamente, a gente tem que escolher as moléculas corretas, né? E perfeito. Não tem registradas para a cultura, obviamente. Mas não é assim complexo. O ponto é que, às vezes, você detecta muito tarde, né? Essa é a dificuldade, então, É a dificuldade. Porque ninguém espera encontrar uma enfermidade, uma doença transmitida por cigarrinha em tomate, né? Não é comum. Mas agora, cada vez mais, isso está ficando complicado. E essa parte de broto crespo, esse aspecto do que dá na planta, ele acaba confundindo os produtores, no caso, tomate com outras doenças, outras questões na lavoura? Com treinamento não, Léo, mas realmente muita gente chega e fala, mas isso daqui é o geminivírus transmitido pela mosca branca. Mas assim, é que tem uma certa semelhança, mas é um pouco diferente. Você consegue ver, chama broto crespo, porque você pega a planta, você consegue ver que a planta realmente está crespa, mas é um pouco mais quebradiça, né? Esse é o sintoma final, né? O geminivírus não causa isso, causa só um amarelecimento, causa um nanismo na planta, mas é um pouco diferente. Interessantíssimo. E qual conexão, Jorginho, tu consegue explicar para o pessoal entre insetos, vírus e bactéria? De folha, principalmente, né? Não vamos pensando em solo, que a gente vai tratar mais daqui a pouco. Mas Legal. pensando em bactéria e essa parte de insetos na lavoura. Tem alguma Legal. conexão? Não tem nada a ver? O inseto, assim, na verdade, assim, não é tão relevante para a transmissão de bactérias. Às vezes é carreador, sem dúvida, dá uma carona para uma bactéria ou não, uma célula bacteriana que seja, mas não é bem assim. Bactéria é um outro tema bastante complexo, especificamente no Brasil, porque aqui chove bastante, e, na verdade, aqui é uma incubadora gigantesca de bactéria, né? Não tenha dúvidas. Então, nós temos desafios muito grandes. A gente sempre fala assim que na tomaticultura, na produção de tomate, você consegue encontrar 50 doenças diferentes ao mesmo tempo. Assim, às vezes, algumas não são importantes, elas estão numa condição ali que é saprofítica, que não ataca a planta, mas assim, é muita coisa. E no caso da bactéria, sem dúvida nenhuma, a bactéria é um dos principais problemas que a gente tem, e começando pela bactéria de folhas, que é Xanthomonas, né? Essa aí todo agricultor conhece, é aquela queima que dá na saia e vai subindo. Isso aí, assim, é cultural, tem que tentar fazer rotação de cultura para diminuir a população e tal. Resistência genética tem, mas na verdade é um nível de resistência intermediária, então é tudo manejo. Então, a bactéria Xanthomonas é terrível, a gente sabe da dificuldade que é, mas ainda assim a gente consegue colher 600 caixas por 1.000 pés, mesmo com bactéria, com essa bactéria, tá? Com a Xanthomonas. Porque o produtor brasileiro de tomate é um herói. Agora, tem uma bactéria que se chama cancro bacteriano. Vixe, isso aí é... Essa é terrível, porque ela hein? ataca a medula, acaba com o sistema de transporte da planta e não tem jeito. E fica durante vários anos no solo e também, por exemplo, em estaca, em morão. Então, assim, isso sim é bastante complicado. E
Depende do ano, às vezes é severa, às vezes aparece. É uma dinâmica bastante louca, mas acontece. Então, o cancro bacteriano sim nos dá medo. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com o cancro bacteriano, porque não tem produto para passar. Ah, vou usar oxicloreto de cobre ou com erradicante. Não funciona, não adianta, porque é vascular. Né? Então, não adianta. O que é importante é tomar cuidado, por exemplo, com a fonte de água que pode estar contaminada. O solo, se você já teve problema de cancro, não adianta plantar em cima. Isso daí é loucura. E também você tem que tomar cuidado com o manejo, porque ela é transmitida muito fácil por ferramentas, por exemplo, né? Então, o cancro nos dá medo e nós não vamos ter resistência genética. Isso é importante lembrar. Não Há tem doenças... Não. Algumas doenças a gente tem. São muito claras. A gente já tem o genoma do tomate totalmente sequenciado. A gente conhece muito bem isso daí. Mas para cancro bacteriano, não adianta. É manejo e é convívio. Tá? Então, assim, para ter sucesso, tem que colocar essa doença como um foco. Percebeu que tem cancro bacteriano, tem que tomar cuidado. E como identificar o cancro? Porque eu já vi, Jorginho, na prática, principalmente uma roça enxertada de um cliente nosso uma vez, ele enxertou por causa de questões de Houston e tal, mortalidade, e começou a morrer uns pés pelo meio pelo cancro, mas ele estava achando que era Houston e tal, porque dá uma murchada no pé, assim, inicialmente, fica muito feio. E no caso dele lá, a gente identificou que era cancro, juntamente com o pessoal, inclusive na época o René, da Texil, foi lá, espetacular. visitou Espetacular. e identificou que era cancro, aí viu que tinha sido usado taquara reutilizada, e aí várias coisas que foram vistas. Mas como identificar o cancro? Legal, excelente. Já que é tão sério o problema, né? É seríssimo. Queria só comentar um negócio. Você falou do René, né? O René é espetacular para fazer o diagnóstico, identificação, toda a assistência técnica com a experiência de Santa Catarina e do Paraná. Então, acho que vale a pena, em determinado momento, conversar um pouco sobre ele, para falar qual a sua experiência, o que ele viu, porque ele viu realmente coisas terríveis. No Paraná, Santa Catarina, hoje ele está no Paraguai, mas isso é legal. Agora, como identificar o cancro bacteriano? Isso é parte de um projeto que a gente tem para treinar um monte de gente. E assim, infelizmente, não apareceu na forma, por exemplo, do AgroConecta Podcast, porque aqui tem um alcance muito grande, né? Sim. Os nossos treinamentos são limitados, Léo. Então, você pega um conjunto de produtores que são referência, também técnicos, só que não consegue ter aquela penetração dentro do mercado, sabe? Então, a ideia do podcast é espetacular. A gente demonstrar isso na prática, Jorginho. O que Exatamente. tu acha? No campo. Eu concordo totalmente, porque é assim que a gente trabalha. Eu só faço esse tipo de demonstração em campo. Não faço em sala de aula. Não existe isso, sabe? Sim, a gente é fitopatologista prático. Não adianta falar que isso daqui forma endósporos, não mostrar interessa. foto só. Não, é irrelevante. Então, como é que identifica o cancro bacteriano? É fácil, Léo. Existem sempre, assim, gatilhos para você identificar sem cometer erros. Ah, mas o pessoal vai ter que fazer análise molecular de laboratório. Não é necessário. Se você vive o campo, você vai identificar alguns sinais que mostram exatamente como é o cancro bacteriano. E o primeiro sintoma, você vai ver uma murcha verde. O que é uma murcha verde? A planta começa a murchar. Do nada, assim. Mas não é uma isolada. Ela sempre está ali. O folíolo começa a murchar, mas verde. Não está apodrecendo nada. Né? E depois, o que acontece? Você corta a planta, o talo, no sentido longitudinal, no sentido do comprimento, e você vai ver que dentro o talo está totalmente oco, mais branco, tá? Não está preto. Não pode estar preto, isso é outra doença. Então está branco e oco. Aí beleza, você vê aquilo lá e já tem um segundo sinal de que é cancro bacteriano. Terceiro, você corta o talo no sentido radial, você dá uma cortada, e ali você vai encontrar a lesão dentro do sistema vascular, marrom. Parece um anel marrom. Esses 3 sintomas são determinantes para a identificação do cancro bacteriano. Ah, mas tem um monte de doença que causa isso. Não, a gente tem todas as doenças têm uma forma de identificar visualmente e por vivência. Então, assim, a gente consegue identificar. Muita gente confunde cancro bacteriano com a ervínia, Pectobacterium, né? O talo oco, né? Mais popular. Sim. E também com a murchadeira causada por Houston. Só que isso é falta de preparo, Léo. Na verdade, é falta de um treinamento, porque você não vai aprender isso numa faculdade, você vai aprender na roça, mexendo e apanhando todo dia. Então, o cancro é assim que se identifica. Agora, tem que tomar muito cuidado, porque o cancro realmente chama cancro, sabe? Porque é o câncer do tomate. Não tem jeito. Ataca a medula. O nome, inclusive, cancro é uma palavra em espanhol que significa isso aí, é câncer, né? Então, assim, isso é bastante complicado. Agora, o viveirista tem uma função importantíssima para não levar o cancro para a roça. Porque se começar no viveiro, que na verdade, sim, a gente não vê esse tipo de caso, ainda bem, né? Aí sim a gente vai ter um problema muito grande.
E aí, meu amigo e minha amiga do agronegócio das hortaliças, o que você tá achando desse episódio, hein? Sinceramente, eu tô adorando e tem muito conhecimento para você aplicar aí no seu agronegócio das hortaliças. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui e não perde nenhum episódio, porque em algum episódio pode dar alguma coisa, alguma virada de chave para você aplicar e obter novos resultados positivos. Beleza? Não se esqueça de se inscrever e compartilhar esse episódio com todo mundo aí que precisa dessa informação. Beleza? Volta pro episódio aí, bora! A parte de viveiro eu nunca vi acontecer, até porque é algo que geralmente não se renova, né? Vamos dizer, Excelente. A gente, por exemplo, trabalha com bandeja descartável de plástico, então, e quem usa reutilizável lava, higieniza, então é algo que é tomado cuidado, mas na roça eu vejo muito. E qual que tu vê que é os passos preventivos? A gente falou alguns, mas eu acho que é importante frisar bastante, como é algo que é um câncer, como tu falou, nem sabia que a tradução em espanhol era câncer para cancro. Qual que tu acha que é a tríade principal para o produtor cuidar para não se acometer com esse problema? O cancro bacteriano, assim, hoje, assim, como a produção de tomate se expandiu bastante durante anos, a gente sabe que não é tão simples assim. Por quê? Porque pode ficar 12 anos no solo, 15 anos no solo, dependendo da condição. Se você não tem um solo morto, é um banco espetacular. Né? Então, o cancro bacteriano é terrível, ele fica na semente, no fruto que está contaminado, ela sai na semente que está lá no solo. Então, assim, esse ciclo é importante quebrar. O primeiro ponto é quebrar o ciclo da doença. E isso é bastante difícil, porque às vezes a pessoa fala, mas eu tive cancro há 2 anos, nunca usei tomate aqui. Só que às vezes você está captando água de um rio que está contaminado. Aí não adianta. Você vai irrigar a sua roça com um rio contaminado de... Então, são vários fatores, dá para listar um montão de fatores para tentar combater o cancro bacteriano, mas o primeiro ponto sempre vai ser higiene. Começa pela muda, que tem que ser limpa. Isso daí a gente não se preocupa, porque o viverista hoje no Brasil é um dos tops, são profissionais realmente dedicados a isso daí, então não se preocupa, né? Agora, reintroduzir o cancro bacteriano é terrível. Por água de irrigação, sem dúvida, por máquinas, ferramentas que você veio de outra roça, então não adianta, né? A roupa, porque você sabe uma coisa importante, o tomateiro, o produtor de tomate, depois de um dia de trabalho, você sabe de que cor ele sai? Da roça? Verde. Exatamente. Todas as células bacterianas estão ali. Então, assim, se ele não lava a roupa, se ele não cuida da higiene pessoal ali, ele vai ser um transmissor de cancro, né? Então, tem um montão de coisas que a gente pode listar. E assim, não adianta, vou usar um produto tal. Não vai funcionar. Não é assim, né? O principal é combater e evitar as fontes de contágio e de inóculo. Não tenha dúvidas. Né? Eu acho que uma coisa que é uma prática que quase não se faz, mas ainda eu vejo um pouco, a parte que eu acho que vai contribuir muito, acho que é a irrigação por cima, né? Na folha e não só pelo gotejamento. Eu acho que, porque se tu for pegar água num rio contaminado, numa lagoa contaminada ali, vai estar jogando cancro na parte aérea toda ali, que vai espalhar tudo aquilo, acho que na parte foliar, Exato, né, principalmente, exato, né? Exato. O problema é assim, que o cancro bacteriano, ela transmite, assim, você consegue fazer inóculo na parte aérea e também na parte radicular também ocorre uma penetração perto do colo ali. Então é terrível, né? Não é tão fácil assim, sabe? Agora, se você diminuir o molhamento também, lógico que ajuda bastante, né? Tudo que pode contribuir é importantíssimo, né? Legal. Mas acho que um ponto importante agora, Jorginho, uma coisa que eu acho que o esporte enxerto, como a gente já falou, foi o que fez crescer muito no Brasil e ajudou a difundir, que são as doenças de solo. Qual que tu vê... Primeiramente, vamos falar da pior de todas para já começar com o que há de pior. Qual que tu acha que é a pior doença de solo hoje que acomete, principalmente a parte de solanáceas, né? Que é da parte onde está as enxertias. Sabe o que acontece, Léo? Na verdade, assim, a pior doença de solo que existe é a que você tem. Porque boa. O problema é assim, tem gente que pode não ter Houstonian, mas pode ter, por exemplo, um problema bastante sério da raiz rosada, esse tipo de coisa, ou um nematóide um pouco mais agressivo, então é bastante complicado. Isso é muito regional também, né, Jorginho? Exatamente, e local, na verdade, bastante local, você pode ter uma estufa aqui com problema e a outra não. Então, assim, acontece bastante. Agora, se você falar em importância e impacto, sem dúvida nenhuma, a murchadeira causada pela Houstonian é de longe a mais devastadora. Porque ela entra ali pelo sistema radicular, entra pela aquela junção, quando você faz enxertia, por exemplo, por todo tipo de ferida, e aí não tem mais o que fazer. É irreversível. Ela vai murchar mesmo e vai contaminar tudo que está ali. Né? Então, é bastante complicado.
Tá? A Houstônia, sim, por isso é que muitos dos nossos focos para trazer material resistente é para a Houstônia, para murchadeira. Murchadeira bacteriana, né? E o problema é assim, também, a gente fala sobre doenças de solo, mas o grande problema é a desinformação e o pessoal não sabe identificar, né? Como identifica a murchadeira causada por Houstônia? Também é murcha verde, a planta começa a murchar verde do nada, só que no caso da Houstônia é diferente, você pode cortar ali embaixo, corta um talo lá embaixo, né? E você coloca no copo de água, aí você consegue ver o escorrimento ali, de uma substância leitosa. Isso daí chama EPS, exopolissacarídeo, é um açúcar da bactéria, né? Então isso daí, só a Houstônia, a murchadeira mostra isso, nenhuma outra. Mas isso aqui é cancro soltando essa substância gosmenta. Não, o cancro não causa isso. Então assim, é muito mais a desinformação, né? Então isso daí é muito importante. A Houstônia, sem dúvida nenhuma, a murchadeira bacteriana é realmente importante, né? Mas também tem manejo para isso, tá? O problema é que assim, a gente pensa, vou plantar numa área que deu problema há muito tempo, mas não é assim, né? Não é tão óbvio, né? Então, você tem que trabalhar a vida do solo sempre, sempre. Um solo vivo, morto, você não vai conseguir promover nada na planta, né? Muito pelo contrário, você vai fazer com que a bactéria cresça mais e mais, né? E o porta-enxerto hoje trouxe, uma capacidade da planta de reagir, né? Mas é totalmente imune. Não é imune, só que ela faz com que a planta reaja, né? No solo, e também traz um nível de resistência que é aceitável para o agricultor hoje. E de modo geral, tu acha que o produtor que partiu para a enxertia, ele ainda está pensando que a enxertia é uma bala de prata que agora eu enxerto, então não preciso me preocupar mais com nenhuma doença de solo? Ou ele já está com essa consciência que você falou de, além da enxertia, fazer um trabalho biológico de preparação de solo, para combater também no solo esse tipo de problema? Legal. Os melhores produtores que a gente conhece, sem dúvida nenhuma, já estão anos à frente desse pensamento de imaginar que um porta-enxerto vai resolver tudo. Por isso eles trazem um montão de ferramentas biológicas, por exemplo, de manejo, que ajudam a combater, né? Sem dúvida nenhuma. Então, assim, o ponto é assim, isso daí também passa por treinamento, porque é bastante complexa a interação de Houstônia no solo, junto com outras enfermidades também. Então, às vezes, você precisa treinar o pessoal dizendo que isso aqui é Houstônia, que é murcha bacteriana, mas também está junto com talo oco, que é a co-infecção, né? Então, é bastante difícil. Mas o produtor rural, hoje, o tomaticultor, sem dúvida nenhuma, sabe muito bem que não é a bala de prata, de maneira nenhuma, né? Então, assim, por isso ele busca um monte de informação, tal, e isso é muito bom. Né? Descobriu, de repente, que não existem soluções tão simples assim. Como é a agricultura nunca foi simples, né? A gente vê muitas pessoas, produtores, já tendo essa consciência, trabalhando biologia do solo, com o próprio tricoderma, bacilos e vários outros preparadores de solo que tem muito bons, né? Que ajudam a condicionar e combater essas doenças de solo, como a Houstônia e outras, por exemplo. Mas, infelizmente, algum ponto que mesmo sendo poucos, por exemplo, produtores achando, por exemplo, que se eu estou plantando enxertada, eu posso plantar todo ano na mesma área. Por exemplo. Isso é um grande problema para todo mundo. Léo, isso você trouxe, isso realmente é um problema. Porque o produtor sabe que não é a bala de prata. Mas o problema é que ele quer plantar tomate onde já teve foco. E aí não adianta. Não adianta trazer material resistente, porque a bactéria já sabe que a comida já vem. Então ela já está esperando. Não adianta, né? Mas aí você fala que o material é resistente. Não. Resistência não significa imunidade. É indestrutível, níveis, né? Exatamente. Então existem resistências intermediárias e altas, né? Mas nunca se fala sobre imunidade. Agora, você vai plantar um tomate enxertado, lindo, você investiu bem, em cima de um foco de Houstônia, isso não faz sentido, né? Mas isso a gente tem que combater, Léo. Realmente a gente tem que combater. Falar, olha, não é assim, você está com problema de Houstônia, você vai ter que fazer outro manejo. Não é apenas o material, não é apenas o porta-enxerto, por exemplo, que vai resolver. Acho que é um complemento de tecnologias de manejo, né? Até porque senão dessa maneira acaba queimando, como já aconteceu em alguns casos isolados, mas aconteceu, de queimar, de prejudicar a tecnologia que é a enxertia por causa desse tipo de problema. Porque o cara, sendo bem sincero, eu já vi produtor plantar enxertado 10 anos seguidos na mesma área. Sim. Juro pro senhor. Sim. E daí no início deu certo. Tipo, imagina, ele plantava pé franco e no mesmo lugar. Exato. E morria, e dava problema de Houstônia, de fusário, de outras coisas, principalmente Houstônia. E ele plantou enxertado. No primeiro ano, ele saiu do inferno e foi pro céu. Exato. Aí no ano seguinte, deu certo, vou plantar de novo.
Aí já foi mais ou menos, mas até que deu certo. Sim. Só que imagina depois de 10 anos fazendo isso. Exato, vira um banco, né? Banco Não, de... a Haustorna tá só aqui esperando. Opa, Exato. tá chegando agosto, vai vir a nossa comida. Essa é uma analogia espetacular. É muito fácil de explicar isso daí. Isso aí é muito legal, realmente. Espetacular. E daí, assim, aí, por incrível que pareça, depois desse tipo de exemplo, e esse é um caso real aqui do nosso estado, aí o produtor diz, não, enxertia não funciona. Oh, que triste, né? Que triste. Mas eu entendo que é minoria, né, Léo? Não, é minoria, mas é um caso isolado, mas é bom a gente trazer, isso é um caso muito extremo, né? Extremo, sim. Mas é importante, eu acho, a gente trazer, Jorginho, porque o produtor que tá tendo esse primeiro acesso com a enxertia, talvez agora, os produtores já estão há alguns anos já com ela e já talvez entenderam isso que a gente vai falar. Mas o fato dele entender que a enxertia, por mais que talvez ele está tendo a possibilidade de voltar numa terra que tinha algum pequeno histórico de Haustorne, até um histórico mais severo, e ele planta o Xinxungang, por exemplo, da Semnes, e mesmo no local que tinha histórico severo de Haustorne, ele vai produzir, mas isso não quer dizer que no outro ano então ele pode botar de novo, e de novo, e de novo. Excelente. Mesmo assim tem que ter o tratamento biológico, mesmo assim tem que ter a rotação de cultura, plantar uma outra coisa, voltar ali talvez depois de 4, 5 anos. Excelente. Então, isso eu acho importante porque a enxertia, como ela está crescendo tanto no Brasil, né, Jorginho? Então, isso quer dizer que várias pessoas estão tendo acesso, testando e aprovando e crescendo nela, né? E isso é muito importante para não achar que a bala de prata ou que não tem que rotacionar, fazer outros tratamentos, com tantas coisas importantes que funcionam, né? Excelente. Eu acho que essa é a principal mensagem, né, Léo? É mais difícil de explicar, mas é a principal mensagem que a gente precisa passar, né? Porque realmente a gente tem tendência de buscar soluções simples e não é bem o caso. Né? Mas parabéns, você conseguiu mostrar, sumarizar exatamente tudo que está relacionado ao manejo de porta-enxerto. O que implica no manejo de doenças com porta-enxerto. É isso. Isso volta novamente à parte de insetos, por exemplo, quando surge um novo defensivo. Não vou citar nomes, mas surgiu há pouco tempo atrás um defensivo para um inseticida, né? Que estava tudo com resistência, nada mais funcionava, principalmente por causa do excesso de aplicação, como você falou, Exato, né? exato. O produtor achar que é o inseticida que resolve. E daí veio um novo, poxa, agora ele solucionou. Mas aí cai na aplicação em excesso e sem pensar em outras ferramentas e acabou ocasionando o mesmo problema da resistência daquele inseticida com o tempo, né? Excelente, bem isso mesmo. Espero que tenha sido uma lição bastante boa também, né? Porque senão a indústria, as empresas, assim como a Bayer, por exemplo, que desenvolve tanto biológico quanto químicos e tudo, não tem tempo hábil de produzir produtos, por exemplo, pensando nessa parte de defensivos, né? Há tempo do produtor gastar esse cartucho na produção, né? Sem dúvida. É a dificuldade. E pensando em nematóide, fusário... Legal, isso que a gente queria falar. Vai na mesma linha da Haustorne, a parte do controle, ou é um pouco diferente? É tudo manejo integrado, sem dúvida nenhuma. Algumas enfermidades que são importantes, por exemplo, que a enxertia conseguiu bloquear, é a raça 13 da murcha de Fusarium. Isso daí foi importante, porque resistência à raça 1 e 2, geralmente todo o material sempre teve. Mas a raça 3 não, era devastador, começou naquela região lá do Rio de Janeiro, Espírito Santo, foi expandido para Minas Gerais, né? E hoje é um problema bastante grande. E assim, é importante ter porta-enxerto com resistência raça 3 da murcha de Fusarium. Isso sim, sem dúvida nenhuma. A nematóides também, porque os nematóides são bastante agressivos. O sistema radicular de um porta-enxerto é bastante vigoroso, então consegue, às vezes, fugir, por exemplo, da pressão de nematóide. Assim, lógico que existe o nematóide também evolui, então não é assim tão simples, né? E eu falo especificamente da classe meloidógica, aquela que forma aquelas pelotinhas na raiz, né? Então, isso é realmente importante. Outra enfermidade bastante grande de solo que o produtor quase nunca dava atenção é o problema, por exemplo, da raiz rosada. Chama raiz rosada porque quando você puxa a raiz, ela mostra um tecido corticoso rosado, né? Então, ela acaba com o sistema radicular, é um fungo bastante importante de solo. Hoje se chama cetofoma. Cetofoma terrestres ou licopérsis, que seja, existe uma discussão sobre colocar exatamente o nome aos bois, mas é mais ou menos isso daí. E isso daí, o porta-enxerto, existem porta-enxertos que têm resistência e que não têm. Então, por isso é que é importante conhecer o conjunto de patógenos que cada produtor tem. Não adianta chutar, né? Vou usar um porta-enxerto que é extremamente rigoroso, resistente à raiz rosada, mas
você não tem raiz rosada, não tem sentido, né? Então essas são enfermidades bastante grandes, mas existe uma outra enfermidade de solo que é bastante chatinha, que é a raça 2 de verticillium. A murcha de verticillium também é muito chata, Léo. Nossa, e o porta-enxerto não aguenta, sabe? Não existem porta-enxertos que têm uma certa tolerância de campo, mas não é realmente assim tão espetacular. Então esse daí é o desafio das empresas para trazer um material que seja realmente resistente à raça 2 de verticillium, a murchadeira de verticillium, né? E o ponto, sabe o que acontece, Léo? A gente fala sobre tudo isso, mas ninguém realmente sabe identificar no campo verticillium, fusarium, um monte de coisa, sabe? Acaba confundindo as coisas. É uma confusão muito grande. E o grande problema é que muitas vezes o produtor, ou a gente mesmo, a gente manda a amostra do tecido para um laboratório, eles sempre nos trazem como fusarium SP. Quando é fusarium SP, quer dizer que a espécie não foi determinada. E quando a espécie não é determinada, não quer dizer que seja patogênico. Porque o fusarium é um gênero de fungo que pode estar aqui no microfone. Ou, por exemplo, no seu copo, sem causar, sem ser realmente patogênico. Então, assim, traz muita desinformação. Aí o agricultor, o técnico chega e mostra para você: aqui, Léo, você falou que essa muda era resistente a fusarium 1 e 2 e 3, só que deu aqui na minha roça, porque está na análise, né? Então, assim, isso também é algo que a gente precisa combater muito bem, que é a tal da desinformação, né? Porque não é porque apareceu ali fusário que é o fusário que... Patogênico, exatamente. Por isso que o fusário tem o nome feio, que se chama Fusarium oxysporum forma specialis lycoperse. Não é simplesmente fusário. Então tem nome, sobrenome e ainda tem apelido também. É assim que se faz a identificação, né? E ele, para ele estar presente naquele tomate, causando aquele problema, no resultado do laboratório teria que aparecer esse palavrão que você falou aí. Exatamente, você tem razão, porque senão não dá, você não vai saber se é patogênico ou não, né? Mas esse tipo de questão do laboratório, isso é só no fusário ou em outras doenças de solo também? Pode ser em outras doenças de solo também, mas o mais comum é fusário. A grande maioria dos resultados gera essa confusão, no caso. Gera confusão. E a gente não culpa muito o laboratório, porque realmente quando a gente fazia disciplina a leitura de clínica, tá certa, né? Tá certo, ele não tô errado. Exatamente, ele plaqueou, colocou lá e saiu aquelas canoinhas, aquelas estruturas são as sementes do fusário ali. Mas não quer dizer que era o patogênico, né? Então, assim, é uma contaminação. Patogênico é o que causa faz doença. mal. Que faz mal, isso. Perfeito. É interessante. E gera uma grande dúvida, porque, principalmente, Jorginho, eu acho interessante essa parte de identificação de doenças que é tão difícil na prática, né? Às vezes simples, mas ao mesmo tempo difícil na prática, no campo, principalmente na escolha dos porta-enxertos. Por quê? A gente não tem um porta-enxerto, tem todas essas resistências. Né? Vamos dizer, fusário 3, Houstônia, piranoqueta e não sei o que, verticílio, blá. Então, sempre ele vai ter algum conjunto deles, mas não todos. Exato. Por isso que a identificação é tão importante. E que dica que tu dá para quem está no campo, ou produtor, ou profissional, o agrônomo, ou o viverista, que auxilia nessa dificuldade? Então, o que fazer? Primeiro ponto, assim, a gente sempre defende isso, mas tem que combater a desinformação. Tem que realmente correr atrás da informação correta. Por exemplo, assim, participar do seu podcast é bastante importante, porque, assim, você sempre traz algumas informações técnicas, né? Eu acho que agora, assim, dá para evoluir, por exemplo, fazer diagnóstico no campo, que é muito fácil, né? Na verdade, existem profissionais que são muito bem capacitados Só que, assim, o grande problema é que vem sempre uma pessoa com uma opinião diferente. No caso de doenças de plantas, a opinião é totalmente irrelevante. Tem que realmente identificar o agente causal, porque para cada problema tem uma solução. Então não é assim, vou usar um fungicida que mata tudo. Já não é mais assim, né? Então, assim, combater a desinformação é muito importante, aprender sempre, né? E, assim, estar presente no campo. Porque nenhum manual de fitopatologia, nenhum manual de doenças de plantas você vai conseguir realmente identificar. Não é assim. Eu vi no livro aqui que deu essa doença aqui. Não é assim. Você tem que estar no campo, ter uma presença no campo junto com o agricultor é extremamente importante. E, por exemplo, eu entendo que o viverista também desempenha um trabalho muito grande no pós-venda, que é mais ou menos isso, verificar o que acontece. Então, a gente vê essa dinâmica bastante interessante, né? Mas estudar, aprender, correr atrás da informação correta é importante. Se chegar, por exemplo, uma pessoa e chegar e dizer, isso aqui é fusário, o primeiro ponto você tem que desconfiar. Porque o fusário, na verdade, no caso do porta-enxerto, para a forma especial de lycoperse, né? Que ela tem as 3 raças,
ela realmente não vai ter problema de Fusarium no campo. Só que existe um outro Fusarium chamado Fusarium solani que ataca. Aí sim acontece, né? Mas assim, tem que desconfiar. Desinformação é um negócio bastante complicado. No Brasil se diz que todo mundo é entendedor de futebol, né? Mas também todo mundo é entendedor de doença de tomate, que é uma pena, né? Mas assim, existem ferramentas para correr atrás. Eu acho que uma coisa importante que falta é realmente essa parte prática, Léo. De chegar e mostrar, olha, vamos seccionar, vamos cortar o tecido do lado para encontrar. Isso aí eu faço realmente assim, mas eu acho que ainda falta um pouquinho mais, né? Porque não é acadêmico, é negócio prático. E tem profissionais que são muito bons nisso, Léo, não tenha dúvida. Eu acho que esse exemplo deu bem interessante, né? O agrônomo, como é que eles chamam na brincadeira? O agrônomo Wi-Fi. Ele vê só pela distância, ele já vê. É igual um médico. Você vai num médico, por exemplo, doutor, eu tô me sentindo assim, assado. Ele olha pra ti, não, é tal coisa. Mas como assim? Não examinou? Exato. Perfeito. Não examinou, não fez um diagnóstico, escutou isso, escutou aquilo. E eu acho muito importante essa diferença. Principalmente, Jorginho, quando se mistura muito a parte comercial. Exato. E alguns profissionais, infelizmente, misturam muito essa parte de diagnóstico com comercial. Ou seja, isso eu não estou falando tanto da parte quando já está plantado, com o problema lá que precisa ser identificado. Sim, antes de quando vai se começar a produção. Ou seja, o produtor está procurando material com a resistência, sei lá, a Fusarium 3, por exemplo, ou um verticílio, alguma coisa, que ele sabe que naquele local tem uma grande chance de ter. E às vezes o profissional, ele pega um material que ele sabe que não aguenta muito aquilo ali, mas não, vamos lá, eu acho que dá, então vamos botar aqui. Então é um grande problema, porque é igual você tá com dor de cabeça e eu te dou remédio para dor no pé. Isso vai dar certo? Eu acho que não vai, né? Tem razão. E sabe o que acontece, Léo? Assim, por experiência mesmo, e vivendo muito com toda essa cadeia de consultores, por exemplo, a gente percebe que não é realmente má fé, sabe? É comercial, misturado... E realmente existem interesses comerciais, mas de repente ele conseguiu uma oportunidade de posicionar achando que é tal coisa. Então, o primeiro ponto que a gente tem que fazer, assim, é combater esse tipo de coisa, é a desinformação, né? Então, assim, não é má fé, ele não quer quebrar o produtor rural, não é isso, né? Claro que não. Só que, assim, quando ele faz o diagnóstico errado, ele gera custo, e isso é terrível, né? Por isso é que esse tipo de treinamento é muito importante, sabe? Mostrar realmente como é que se faz a identificação e de repente, assim, é um problema bastante complicado, mas, por exemplo, livro, essas coisas não vai te trazer isso. Você tem que sujar a botina de barro e mostrar. Andar com o seu canivetinho e mostrar, olha, isso daqui são os sinais e os sintomas que você tem que buscar para identificar uma enfermidade, né? Por isso o acompanhamento até do teu histórico com um técnico responsável, de confiança, acho que é muito importante, porque ele está acompanhando várias lavouras, várias safras, vários anos, para vocês estarem alinhados com essa identificação, pensando em futuras safras também, né? Exato, perfeito. Isso daí é fundamental, né? O grande problema, Léo, que aconteceu hoje é o tal do agrônomo de WhatsApp. De Wi-Fi, como você falou, mas de WhatsApp. Por quê? Porque a gente recebe fotos todos os dias de uma planta afetada. Não quer dizer nada. Essa foto não quer dizer nada. Você precisa realmente entender o contexto, cortar a planta, mostrar como é que está o sistema radicular, tudo isso, né? Então, infelizmente, o agrônomo de WhatsApp, por falta de tempo também, por prioridade, não vai conseguir atender. E aí acaba recomendando coisa que não é necessário, né? Mas, assim, o WhatsApp trouxe muita coisa boa, mas também para diagnóstico de enfermidades, não, né? Ainda falta muito. Eu acho que a dica que a gente pode deixar, né, Jorginho, do que essa parte do bate-papo, é a parte prática, né? Como você falou, não tem como diagnosticar algo sem realmente examinar aquele problema. A gente já viu várias confusões, mas a dica é essa, examine. Pega o canivete, corte o caule, veja. Eu acho que, por mais que a gente já deu vários exemplos aqui, se botar no Google aí, como identificar Houston, ChatGPT, vai ter o passo a passo. Os profissionais também da nossa área do HF também têm conhecimento sobre isso, como identificar. Sim. Então, eu acho que dessa área, doença de solo, de bactéria, de fungo, eu acho que é o principal que a gente pode deixar de dica, né, Jorginho? O que tu acha? Sem dúvida, concordo totalmente. Perfeito, isso mesmo. A comunicação é importante, né? Isso ajuda todo mundo, sem dúvida nenhuma. E, Jorginho, pensando em futuro, o que você vê aí de futuras ameaças, novas ameaças aí nessa parte de patologia no nosso HF? O que pode vir por aí?
Léo, a gente está com um problema bastante grande na tomaticultura global, que se chama vírus rugoso do tomate, nome popular, sabe? Esse vírus foi identificado há 10 anos por aí, na Jordânia. Depois descobriu que Israel estava tendo também. E esse vírus rugoso do tomate, que tem um nome bastante feio, chamado de Tobamovírus fructi rugosa, não precisa lembrar isso daí, é só lembrar que o nome é vírus rugoso. Ele é um vírus que é transmitido mecanicamente e é chamado de Covid do tomate. É tão agressivo, assim, tem um nível pandêmico. Pandêmico quer dizer que passa de um continente para outro. E realmente, assim, todo o continente europeu, a velha Europa, já está contaminada, a Ásia está contaminada, os Estados Unidos, o México. Então, assim, é um problema bastante grande porque é transmitido, não tem vetor. No contato, como foi o caso do Covid, ela transmite, né? Então, esse daí é a principal ameaça que a gente tem hoje na tomaticultura global. Todas as empresas estão buscando resistência genética para isso, sem dúvida nenhuma. E na América do Sul, a primeira detecção, que a gente até participou disso daí, foi em 2022, em Corrientes, aqui perto, sabe? Na Argentina. Então, assim, está muito perto do Brasil. No Brasil ainda não foi reportado, mas a Argentina, assim, todas as regiões principais de produtores de tomate estão contaminadas com esse vírus. E foi muito rápido, né? E recentemente se identificou também na Colômbia. A Colômbia também, assim, ela tá terrível. A Colômbia tem uma série de outros problemas que são bastante complicados. E no Brasil, o grande medo é realmente entrar esse vírus rugoso, porque ele é terrivelmente transmissível. Por contato. É como o Covid, não tenha dúvida, sabe? E assim, o que acontece? Existe perda de produtividade, perda de qualidade, é um caos. Então, isso aí a gente tem que tomar muito cuidado. E esses cuidados para tentar evitar que esse vírus entre, primeiro passa sempre por semente confiável. Você não vai pegar assim, uma semente de uma empresa que você não conhece e plantar no seu viveiro, porque pelo viveiro você pode causar um problema muito grande. O produtor individual não. Às vezes tem uma planta contaminada aí, às vezes a planta, por ela mesma, ela desaparece com sintoma. Não acontece no caso do rugoso, mas assim, pode ter essa possibilidade. Agora, se o seu viveiro está contaminado com o rugoso, não adianta, você vai esparramar isso de uma maneira louca pelos campos de produção aí. Porque de uma planta você pode contaminar 10, 20 hectares. Basta uma planta, porque você toca no tomate, né? Então, esse vírus rugoso é bastante grave. A gente tem esses relatos, por exemplo, na Argentina, na Colômbia. Então, a nossa sugestão é que não visitem, por exemplo, campos de produção de tomate lá e venham para o Brasil para entrar nas roças, né? Isso daí é um erro bastante grande. Que fica na roupa, fica no celular, fica na sua barba, fica no cabelo, na roupa. Então, assim... Mas mesmo lavando não sai? Existe, assim, protocolos para isso, por exemplo, hipoclorito, né? Mas e se você está no seu sapato e você não vai lavar seu celular também, né? Às vezes nem a sua unha, né? Então, não é tão fácil assim, sabe? Essa é a recomendação para não entrar. Uma hora vai entrar? Vai entrar. É isso que eu ia te perguntar. Tem como... se já espalhou no mundo todo, acho que blindar acho que é bem difícil, né? Na verdade, você vai ouvir sobre essas ocorrências dos próximos anos, sem dúvida, porque é impossível. Tem trânsito de caixa de tomate, às vezes, vem para casa. Tem tomate que é exportado, importado. Tem trânsito de caminhão, essas coisas, né? Então, assim, realmente é bastante grave. O rugoso é bastante grave. Mas, assim... felizmente, tem um esforço muito grande para tentar minimizar os problemas, né? Isso passa por resistência genética. Que é cara. A resistência genética é um investimento bastante caro, mas é necessário fazer esse tipo de esforço, sabe? E como é que está o desenvolvimento de materiais aí? Existem, assim, materiais que já são comerciais. Por exemplo, no México e na Argentina, nós temos materiais que são resistentes. Então, faz com que a planta produza muito bem. Então, assim, não nos preocupa tanto isso daí. Em termos de material. Só que a gente precisa trazer mais materiais com mais níveis de resistências, né? Então, assim, pra gente, por exemplo, não basta a gente trazer o material do México e plantar aqui. Porque as doenças que eles têm lá é diferente, são todas diferentes. Eles não têm a bactéria de folha que a gente tem no Brasil, né? Então, também a grande maioria planta em estufa, né? Então, estufa ou malhas, essas coisas, né? Então, não é somente importar uma solução, a gente tem que desenvolver no Brasil essas coisas. E como é que se identifica o rugoso? É porque o fruto fica rugoso? Não é por isso. Na verdade, assim, fruto, ele fica parecendo um fruto de chocolate, um chocolate. Parece que perde cor, esse tipo de coisa. E as folhas, sim, mostram um pouquinho de rugosidade, perde formato. A planta fica bem, assim, bem judiadona, na verdade. E o ponto mais importante, se é rugoso, como a transmissão é como o Covid, não existe apenas uma planta, ou 2, ou 3, ou 5 isoladas na roça. Todas as plantas estarão com sintomas ou pelo menos infectadas. Por isso essa agressividade, né? Você encontra uma planta ali, outra ali, e fala que é rugoso, não faz sentido, não é assim.
É como ter um estádio de futebol e entre o Covid e uma pessoa está contaminada. Não existe isso, né? Vai pegar todo mundo, tá? Uhum. Então é isso. Então, o gozo realmente é importante. Principalmente, como você falou de variedades, né? Não dá de importar uma variedade somente achando que vai ser uma solução, porque de fora, né? Pensando assim, porque, por exemplo, as variedades de porta-enxerto ou até de tomate que é plantado, por exemplo, em Santa Catarina, ele não é plantado só pela questão de doença que tem aqui, e sim pela questão de produtividade, de formato de fruto, de clima, por causa que chove mais, outras Exato. regiões, porque chove menos, é outro material, para outras doenças. Então, tem que entrar nesse mix de problemas e soluções que a gente já tem, e junto tem que entrar a questão do rugoso, né? Exato. Então, essa é a maior dificuldade, acredito eu, né? Porque senão a gente vai resolver de um lado, mas a qualidade ou a produtividade vai cair do outro, né? Excelente. Isso é bem clássico. É isso mesmo. É isso que o pessoal precisa entender. Que o Brasil é um caso à parte. Você viu? O nosso tomate é um tomate assim que exige uma qualidade que tem que ser firme. Não pode ser mole. Então, assim, tem um conjunto de características que você tem que... Não é só resistência. Isso é só apenas uma pequena parte do trabalho, né? Sim, sim. Acho bacana, Jorginho. Acho até, inclusive, uma ideia trazer aqui, até na gravação aqui, da gente, quem sabe, pensar em desenvolver um material na prática, mostrando o que é o rugoso, sabe? Excelente. O pessoal, né, se policiar, olhar, pensar em protocolos também de evitar, né? Que a gente está Exato, falando, como a gente já exato. comentou em off aqui, o podcast aqui a gente fala muito de teoria. Pode até falar da prática, mas, de novo, estamos só falando, não tem como a gente mostrar aqui um pé de tomate aqui com uma possível doença, um possível rugoso, um fusário, um verticílio. Acho que é interessante mostrar na prática, porque essas maiores dificuldades que a gente vê no campo, eu acho que é nosso papel, de modo geral, se esforçar para levar a informação e combater a desinformação, como você falou, que tem muito, né? Infelizmente. Léo, seria uma sugestão muito boa, por exemplo, se a AgroConecta pudesse ir, por exemplo, para Correntes para fazer uma filmagem para mostrar os sintomas. Isso é muito legal porque é extremamente inovador, sabe? Pouca gente realmente sabe identificar o rugoso. Na verdade, é muito pouca gente. Né? E lá você tem todo o laboratório no campo para você chegar e falar, isso aqui é sintoma, isso aqui é sintoma. Isso aqui não é. Porque no Brasil, inclusive, eu já tinha escutado informações como se já tivesse, porque a pessoa, o produtor, outras pessoas olham um sintoma que é parecido e já diz, não, tá aqui, ó, já tem. Legal. Ou outras questões também, né? Existe uma questão legal muito importante no Brasil, Léo, que ninguém pode divulgar uma praga quarentenária no Brasil. Isso se chama Instrução Normativa 290. E essa instrução, assim, te proíbe de chegar e falar, não, o Léo divulgou que tem rugoso no Brasil. Você não pode fazer isso. Na verdade, você recebe um monte de sanções porque está divulgando um problema que não foi comprovado. Se, de repente, você consegue identificar por métodos moleculares, não é por leitura, por métodos laboratoriais, você, antes de publicar isso daí, você tem que pedir uma permissão para o Ministério da Agricultura. Antes disso, não. Então, você vê o nível de responsabilidade. E muita gente chega e fala, não, eu vi isso daqui em São Paulo. Eu vi isso daqui, eu já escutei isso aí também. E não é verdade. É importante que tenha, pelo menos, a identificação molecular e o sequenciamento molecular. Sem isso daí, não adianta. A opinião minha ou sua, porque a gente achou que viu, é totalmente irrelevante. E até atrapalha, né? E atrapalha. E atrapalha totalmente, Léo. Você tem toda a razão. O sujeito fica mais preocupado, gasta mais e a gente não quer trazer isso. Né? E que protocolos tu acha, então, que o produtor brasileiro, o viverista, o produtor, ele pode tomar já a partir de agora? Porque, por mais que não tenha comprovado, isso no Brasil ainda, já pode-se tomar precauções para evitar que seja um espalhamento rápido ou uma coisa que afete tanto do nada, assim, o Brasil. Quais protocolos tu acha? Excelente. Primeiro ponto, jamais visite a Argentina e vá visitar um tomate e vá trabalhar na usina. Nunca. De maneira nenhuma. Jamais convide um argentino para visitar seu viveiro. São pessoas não gratas? Exatamente. E são nossos amigos hoje, né? São nossos amigos, mas nesse assim, caso, né? E nenhum colombiano também, tá? Não adianta. Não traga porque você sabe que o risco é muito grande. E outra coisa, não vá lá visitar sem ter protocolo de sanitização, sabe? Do retorno, no o caso, que quer dizer isso? Você tem que ter uma roupa que você vai descartar lá no aeroporto, né? Um sapato já velho que você vai descartar no aeroporto. Cuidado com o celular. O celular também pode trazer partículas infectivas, né? Barba, roupa, você tem que tomar banho e pelo menos fica uma semana na sua casa sem trabalhar. Sem ir para o seu campo, porque isso daí é terrivelmente agressivo, sabe? Isso não é assim, é uma recomendação, isso é obrigatório. Se você não fizer isso, você vai trazer.
né? Uhum. Então, esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto mais importante para combater é gerar todo o protocolo para evitar, por exemplo, uma entrada, lógico, mas uma dispersão, né? Isso significa o quê? Por exemplo, no teu caso de que é viverista, né? Você sabe que tem a possibilidade de ter, já foi detectado rugoso, a sua equipe tem que estar limpinha. Então, assim, muitos viveristas, por exemplo, na Europa, oferecem até uniforme de cores diferentes para trabalhar todo dia com uma cor diferente. O que significa isso? Quer dizer que ele lavou a roupa. Pelo menos ele não tá usando a mesma roupa do dia anterior, né? Uhum. E para manusear também luva, aquelas coisas é importante e tal. E uma coisa que vocês que fazem muito bem, não permite a entrada de agricultor no viveiro, de maneira nenhuma, tá? Agora, se está no campo, existem outras ferramentas também. Você tem que tomar cuidado para evitar, por exemplo, transitar entre roças diferentes. Se você encontra um foco ali, você trabalha por último, tá? Porque se fala, tem que matar todas as plantas, não é fácil para o agricultor eliminar, né? Porque alguma coisa ele colhe, que seja 3 pencas, né? Uhum. Mas assim, você não pode tocar numa planta contaminada e ir trabalhando, né? E tem um montão de outras ferramentas de sanitização que são importantes, tá? Tem produto para aplicar em cima? Não tem. Não se mata um vírus, porque o vírus é um parasita obrigatório. Para matar o vírus, você tem que matar o indivíduo. Porque ele vive dentro da célula, né? Não tem esse, vou ter um Enquanto viricida. o ser estiver vivo, o vírus está vivo. Exatamente. Então, não é assim, não é tão simples. Por isso, é bastante complicado, né? Então, tem um conjunto de protocolos, isso daí daria um podcast inteiro para a gente falar sobre medidas preventivas ou fitossanitárias, né? Mas, assim, o bom senso ajuda bastante também, tá? Limpeza, organização, fluxograma de trabalho, tudo isso daí é importante, né? Eu acho interessante também ressaltar, né, Jorginho, que isso tudo que você falou de protocolos não cabem somente uma prevenção de um possível rugoso, e sim de vários outros problemas e patógenos que a gente já falou aqui, né? E funciona bem para cancro, viu, Léo? Sim, É com muito bom. certeza. Sim. Bactéria foliar, várias coisas, sim, né? Sim. Sem dúvida. Muita coisa ajuda. Sem dúvida. E muitas vezes o produtor acaba que às vezes no dia a dia vai tocando. Lá no viveiro, uma coisa que a gente botou na nossa cabeça desde que a gente começou a trabalhar com enxertia, Jorginho, é a parte de tratar a enxertia como uma operação, como uma cirurgia, como perfeito. uma UTI hospitalar. Excelente. Porque qualquer local, qualquer questão pode ser uma porta de entrada de um patógeno, de um problema. Excelente. E você tem razão, é isso mesmo, é uma UTI. Você praticamente amputou a planta, então não tem discussão, né? E assim, e principalmente, Jorginho, para fechar as lacunas, né? Porque quando acontece um patógeno ou algum problema na produção de uma muda enxertada, por exemplo, se você não tiver, vamos falar que fosse o caso de não tem nenhum protocolo, a gente pega a muda lá na estufa e sai enxertando em qualquer lugar, de qualquer jeito, depois recupera de qualquer jeito e tá dando certo. Vamos supor, né? Que é quase um milagre, mas acontece. Se for dessa maneira, quando der um problema e vai acontecer, você está com um monte de lacunas abertas do início ao fim do processo. Aí, onde é que está o problema? Vai ser, quase impossível você detectar. Não dá. Não é verdade? Não dá, é isso mesmo. Agora, quando você está com as lacunas o máximo fechado possível, Sim. do início do processo, no meio e no fim, se acontecer um problema, e de novo, vai acontecer porque nós estamos trabalhando com um ser vivo. Legal. É igual o ser humano, dizer que o ser humano não vai ficar doente, a pessoa está mentindo, ela vai ficar doente. Assim como uma planta numa muda enxertada, em algum momento vai acontecer algum problema. Mas se você está com esse protocolo bem certinho, com as lacunas fechadas, é muito mais fácil você identificar o possível problema. Ou você fechar mais algumas lacunas, por exemplo, a gente estava no viveiro lá ontem, né? A gente viu uma incidência do acontecimento lá na muda enxertada, que a gente detectou, esse aqui tá assim, assado. Não tá 100% isso aqui. Ok. Certo? Sim, e eu já falei para ti, Jorginho, eu acho que é isso aqui que a gente mudou, e eu acho que é disso, porque as outras coisas, as lacunas já estão fechadas. Exato, isso mesmo. Então, vamos mudar isso aqui para solucionar, fazer essa aplicação, fazer esse protocolo, mudar esse manejo, que eu acho que aqui já vai... Então, eu acho que estando essas lacunas fechadas, a gente consegue fazer um ajuste mais rápido e diminuir os possíveis problemas grandes que podem acontecer, sabe? Espetacular. Isso é muito, muito... Concorda? Não? Fantástico. Isso aí. Mas é interessante, a gente tem que... Mas é a dificuldade, principalmente no campo aberto, né? No viveiro já é difícil, mas no campo aberto é maior dificuldade ainda. Sem dúvida. Mas, de modo geral, tu acha que o rugoso, então,
no momento, é uma das maiores ameaças aí que o pessoal tem que ficar ligado, então. Sim, é uma ameaça, sem dúvida nenhuma. Então, o problema assim, é que assim, a gente fala sobre rugoso, mas em co-infecção, quando existe assim, uma infecção mista com outros patógenos, isso fica muito mais grave, extremamente grave. Então, a gente tem uma outra enfermidade que chama crinivírus, que é transmitida por mosca branca, e assim dá um amarelecimento na planta. Esses dois vírus juntos, aí é terrível, porque aí você não produz nada mesmo. Então, a gente tem outros problemas, outras lacunas que você falou, que a gente tem que tentar fechar. Então, assim, por isso que eu falo, vamos combater a mosca branca? Vamos, mas espera aí, a mosca branca não transmite rugoso, não é por isso, é por causa da co-infecção. Então, tem muita coisa pra gente pensar, e gostei do seu approach de falar sobre lacunas, porque realmente a gente tem que fechar isso daí. Não é todo mundo que pensa nisso, não. Tem tantas lacunas no campo que você pensa... Deus. É como eu tô falando, no viveiro já tem várias, mas é no ambiente controlado, a gente controla a temperatura, controla várias coisas, né, que facilita um pouco. Mas no campo aberto, meu Deus do céu. Que interessante, muito legal. Bem mais complicado ainda. Mas é isso, né, Jorginho? O bate-papo voou aqui. O que você achou? Você gostou? Não, espetacular. Na verdade, assim, parece... e ainda assim, passou tão rápido e parece que falta um montão de informação. Mas essa é a complexidade da fitopatologia, dessa área de doenças de... A gente está falando só de tomate, porque todas as outras hortaliças também tem um conjunto de enfermidades e doenças que sempre vale a pena conversar, né? E a gente não falou de coisas básicas, por exemplo, requeima, alternária, cercóspora, né? A gente está falando de coisas um pouco mais avançadas, sabe? Mas primeiro fomos nos bichos maior. Só que assim, essas aí também, que parecem óbvias, também tem muita confusão, sabe? Tem gente que não sabe identificar se tem filho, né? Então, a gente fica por uma outra oportunidade, mas para mostrar a complexidade do que é combater doenças do tomateiro, né? A gente até pensou em focar um pouco mais na solanácea, no tomateiro, por essa época do ano agora que está começando safras em vários momentos locais do Brasil, né? Outros já estão em andamento, né? Que é esse pós-inverno agora, mas é uma informação que eu acho que vale para o ano todo. Obviamente, já fica o convite estendido aqui para uma nova vinda, um novo episódio, por exemplo. Legal. Ou até um trabalho no campo que você pode desenvolver, Jorginho, sabe? Excelente. Para mostrar na prática, que eu acho que nada melhor, como a gente já falou aqui, de ver na prática, demonstrar e fazer esses testes que a gente falou aí. Sim, não, espetacular. Isso é bem bacana. Jorginho, uma mensagem... agora sim, olhando para essa câmera aqui, você vai fazer o seu olhar sedutor. E vai, né, um pedido que eu faço, uma pergunta que eu faço para todo o meus convidados, é que conselho você dá para produtores rurais e viveristas que querem e precisam profissionalizar os seus agronegócios? Uau, essa é uma pergunta espetacular para fechar essa nossa conversa, né? E realmente, assim, para profissionalizar o nosso negócio, a gente tem todas as questões técnicas que a gente conversou hoje, sem dúvida nenhuma, mas a questão administrativa também é espetacular, porque a gente tem que mudar um pouquinho a forma de pensar. Hoje a gente tem que pensar em processos, tem que pensar exatamente nisso que você falou de uma maneira mais clara, que é fechar as lacunas. Eu acho que, na verdade, a principal mensagem, não sou eu que estou dando, mas foi você, ao falar, por exemplo, que a gente precisa fechar as lacunas. Fechar as lacunas é um negócio importante, porque isso se chama, em inglês, No Surprise Management. Significa gerenciamento sem surpresas. Isso é muito importante no nosso negócio, porque a gente tem muita coisa para cuidar. Então, se você deixa as lacunas, por exemplo, que o Léo comentou, essa lacuna vai ser o problema. Por exemplo, o rugoso é um problema? Beleza, eu trouxe material para resolver isso daí, só que você tem outra enfermidade que é, por exemplo, o vira-cabeça. Então, o vira-cabeça também é uma lacuna que você já deveria ter tentado, pelo menos, solucionar. Então, esse gerenciamento da lacuna que o Léo falou é muito importante, né? Se chama gerenciamento sem surpresa, isso é muito importante. E sabem por quê? Por uma lição muito grande que a agricultura nos traz, sabe? Em japonês, a agricultura se chama hyakusho. O que quer dizer hyakusho? A atividade do 100. Epa, mas espera aí. A palavra não tem nada a ver com um campo. Tem certeza que é a atividade do 100? Sabe por quê? Isso daí, assim, é algo que o meu professor do Colégio Agrícola me explicou há muito tempo, o professor Yukihiro Suzukawa. Ele comentava assim, que a agricultura é a atividade do 100, porque pelo menos você tem que tomar, como agricultor, pelo menos 100 decisões diárias. Então, assim, é bastante complicado. Isso é verdade. Qual é a atividade que tem que tomar mais do que 100 decisões diárias? Então, assim, quando você tem 100 decisões, não importa se é o prego, se é o bico de pulverização, essas coisas são importantes, mas a gente tem que tentar simplificar um pouquinho. E para simplificar isso, a gente precisa fechar essas lacunas e mais do que isso, tem que se qualificar também, ter
treinamento, assim, bastante rigoroso nas questões técnicas, sem dúvida nenhuma. Se você não puder ter essa qualificação técnica, traga um profissional que possa fazer isso. Mas a questão gerencial, administrativa, de processos, isso daí é fundamental hoje para a gente ter sucesso. Porque não é simplesmente identificar uma doença, na verdade é um negócio. A agricultura hoje e a produção de tomate, a gente sabe que é um negócio. Então depende, basicamente, disso aí que o Léo nos falou, que é fechar as lacunas, de uma forma bastante simples, né? Mas muito obrigado, Léo. Fico muito honrado de participar do AgroConnecta. Espero que seja bastante útil para... Porque, assim, é um alcance que a gente não tem, tá? Mas agradeço muito. Ok, isso. Que mensagem final, hein, Jorginho? Nossa Senhora. E agradeço imensamente a tua disponibilidade. Eu sei que a tua agenda, a gente não pode também tocar nesse assunto, porque senão a gente vai ficar 5 horas aqui falando e não dá conta, mas a tua agenda é muito corrida, né? Toda a América Latina para difundir conhecimento pela Seminis Bayer, sempre levando conhecimento prático, não só teórico. Então, agradeço imensamente tanto a Seminis Bayer pela parceria com a AgroConnecta, toda a equipe lá, o Chora, a Natália, são grandes parceiros nossos, e toda a equipe da Seminis, né? Se sinta abraçada e agraciada pela gente e agradecida. Mas principalmente por você que veio até aqui, Santa Catarina, se deslocou. Vir para Santa Catarina não é difícil, né? Porque é um lugar... Não. É apaixonante, né? Isso é muito legal. Mas assim, agradeço de coração. É um cara que eu admiro muito, acompanho muito, gosto bastante. E com certeza eu acredito que quem assistir esse episódio, quem ouvir no Spotify ou assistir no YouTube, vai ter muito conhecimento para aplicar na prática e vai estar pedindo bicho para você vir de novo trocar ideia com a gente aqui. Então, obrigada aí por essa disponibilidade, por ter vindo aqui compartilhar o seu conhecimento. Eu agradeço. Obrigado pela gentileza, tá? Bom, show, espetacular. Obrigado. E se você ficou até aqui, eu e o Jorginho esperamos ter contribuído com você, com o seu agronegócio, tá? Só com uma mensagem que é muito importante. Só a teoria, meu amigo, que você pensou, anotou, puxa, que legal isso que o Jorginho falou, que o Léo falou. Sinceramente, não vale de nada se você não aplicar e botar na prática. Se isso que o Jorginho falou, muita coisa de ouro aqui que a gente conversou, se você não aplicar na prática no seu agronegócio, sinceramente, né, Jorginho, não vai valer de nada. Então, coloca na prática. Se ficou alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo no Instagram, aqui nos comentários, deixe sua dúvida, eu encaminho para o Jorginho, para a Seminis. A gente está aqui para ajudar a profissionalizar o agronegócio das hortaliças. Então, agradecemos a audiência, sempre agradecendo principalmente também a nossos parceiros, que é a Usina Viveiro de Mudas, facilitando a produtividade do agricultor do sul do Brasil, AgroPro Assessoria e Mídia, o seu agronegócio posicionado nas redes sociais, Mercoagro, soluções em agronegócio, Zanata Estufas, o maior portfólio de estufas do Brasil e da América Latina desde 1988, e principalmente agora nesse episódio especial, a Seminis Bayer, o seu porta-enxertos Seminis mais produtivo e resistente na sua lavoura. É isso aí, 29º episódio acaba e a gente espera você no 30º episódio aqui do AgroConnecta. Fique com Deus e até a próxima.